Shalom, amados. Quero falar um pouquinho sobre o levantar das mãos que faz parte do culto, faz parte da intercessão e faz parte da adoração e dos joelhos dobrados. Quando Paulo escreve em Romanos do 1 ao 12, ele fala da correção do amor de Deus, uma prova de amor, e ele diz que a correção no momento é de tristeza, não é de gozo, mas depois vem algo especial. Mas Hebreus 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos tropeços, uma tradução diz joelhos desconjuntados. Quando nós observamos a palavra de Deus a respeito de dobrar os joelhos, nos evangelhos, você vai ver muito, e dobrando os joelhos pediu isso, e dobrando o joelho diante dele. Sabe, todo que dobrou o joelho diante dele teve resposta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você já tinha um hábito de levantar as mãos e parou. Ele diz, torna a levantar as mãos. Talvez você tinha um hábito correto de dobrar os joelhos e hoje a agitação, o tempo, talvez a negligência ou a transgressão te consumiu nisso. Toda prática que você para ela, que você sabe que ela é um dever dentro do teu relacionamento com Deus, todo princípio quebrado, ela se torna uma transgressão diante de Deus. Como eu venço uma transgressão? Como eu saio de uma transgressão? Eu vejo pessoas que querem retomar ou dobrar os joelhos. Pastor, eu não tenho força. Eu falei, a transgressão, você precisa entrar num lugar de arrependimento. Pastor, eu não tenho nem força para levantar minhas mãos para orar. Não tenho força para levantar minhas mãos para adorar. Você entrou em um lugar de transgressão, né? Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54, encerra a oração de Salomão e diz que ele fez essa oração de joelhos dobrados e com as mãos levantadas. Eu amo muito esses textos assim, porque eles são muito fortes. Quando Salomão estava consagrando o templo e colocando tudo aquilo diante de Deus, ele dobra os joelhos e levanta as mãos, joelhos dobrados e mãos levantadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Adoração é sacrifício, vida com Deus é cruz. Uma coisa é você estar orando, outra coisa é você estar orando de joelhos. A outra coisa é você orar sentado de joelhos, é um sacrifício. Ou você orar em pé, é um sacrifício. Você vai ver Davi orientando a música e ele diz eles em pé na casa de Deus. Os adoradores de pé na casa de Deus. Hoje algumas igrejas se levantam para adorar, a outras ficam sentadas, parece que eles não examinaram as escrituras. Nós perecemos por não examinar as escrituras. No Salmo 63, 4, ele diz assim, em teu nome minhas mãos levantareis. Eu bendirei enquanto viver, e em teu nome eu vou levantar as minhas mãos. O Salmo é um livro de orientação, de adoração. Mas quando nós olhamos, nós olhamos que Davi ensinou isso. Ele orientou o levantar das mãos como sacrifício. Às vezes estamos diante de uma batalha e precisamos se colocar em posição de autoridade em movimento de sacrifício. E quando você olha Efésios capítulo 3, versículo 4, ele está falando dos problemas da igreja e o que ele desejava para a igreja. Ele queria que descesse algo especial de revelação sobre aquela igreja. E ele diz, sobre essa causa eu me coloco de joelhos. Eu oro sentado, eu oro caminhando com as mãos levantadas, mas eu tenho um apreço sobre dobrar os joelhos. E eu tenho visto que eu pastoreio há mais de 27 anos. E eu tenho observado que alguns homens de Deus, mulheres de Deus que dobravam os joelhos, não dobram mais os joelhos. Dobrar os joelhos é um sinal de reverência e temor. Levantar as mãos é um sinal de entrega
de rendição e de adoração, mas também de ministração com autoridade. Em 1 Timóteo 2:8 diz assim: levantai as mãos santas em todo lugar. Todo lugar é todo lugar. E orar nesses lugares. Nós precisamos compreender isso. Muitos pastores não ensinam isso, muitos líderes, eles nunca perceberam o levantar das mãos e o dobrar dos joelhos. Veja os evangelhos, quantas pessoas se prostraram e tiveram resposta. Muitos que levantavam as mãos perderam as forças. Por isso que ele diz assim: torne a levantar as mãos. Princípios que você praticava e parou, quando você para de praticar, entra num lugar de transgressão. Existem batalhas que você precisa ficar de mãos levantadas. Existem batalhas que você precisa ficar de joelhos dobrados. Situações mudarão diante de você, diante da tua casa, diante do teu ministério, diante da afronta do inimigo. O levantar das mãos é um sacrifício do anoitecer, o salmista diz. O levantar das minhas mãos é sacrifício. Temos que compreender que adoração e sacrifício andam junto. E Deus derramará uma glória diferenciada nas nações por causa da adoração. Adoração é o dom redentivo. Abraão disse: subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele estava indo entregar o filho dele. É entrega. Dobrar os joelhos fala de entrega. Levantar as mãos fala de entrega. Que o Senhor renove a tua caminhada de joelho e de mãos levantadas e de joelhos dobrados. E se você transgrediu, te arrepende e diz: Senhor, renova minhas forças. Ativa minhas forças. E Deus fará isso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.